Então vamos lá, irmãos. Vivendo para a glória de Deus, aula 10. Hoje nós vamos falar a respeito das orientações, diretrizes relacionado à boca. Lábios domesticados, o título que nós demos aí para a nossa aula. Uma vez que Tiago, disse que é algo incontido, é algo difícil de domar. O contexto lá de Tiago vai dizer que o homem consegue dominar com um leme pequenininho, um grande navio, com freios nós conseguimos dominar cavalos, mas muitas vezes não conseguimos domesticar a nossa própria boca. Então, tema 10, aula 10, parte 1, lábios domesticados. Para tanto, irmãos, nós vamos ler aqui Provérbios capítulo 6. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá. Provérbios capítulo 6, do verso 12 até o verso 19. Acompanhe a leitura que farei, diz assim, Provérbios capítulo 6, verso 12 a 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade onde? Na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, línguas mentirosas, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então vamos lá, nós sabemos que o livro de Provérbios reúne ensinamentos, em especial de Salomão, com outros sábios também, mas com princípios morais para ser aplicado em todas as áreas da vida, seja pensamento, ações e também palavras e até reações ou sentimentos. Como parte do livro de sabedoria, Provérbios exalta justamente a verdadeira sabedoria, cujo princípio está no temor do Senhor, conforme Provérbios 1:7, Provérbios 9:10. A ideia, portanto, é que se perdemos o temor do Senhor, nós estamos perdidos, porque estaremos inclinados totalmente para tudo aquilo que não presta na nossa essência, uma vez que, como filhos de Adão, herdamos toda a inclinação do pecado. E como eu já disse para vocês várias vezes, não é só uma área, um pecado aqui e acolá. Não, nós temos aí o pacote completo. Todos os possíveis pecados estão dentro de nós. É como eu faço aquela analogia, como a pasta Windows nossa. E aí você tem lá várias pastinhas, algumas zipadas, obviamente, mas basta você dar um clique para dizipar ou para colocar em efetividade lá aquele arquivo e de repente você está pronto a cometer todo tipo de pecado. Mas esse pecado eu nunca vou fazer, nunca, de jeito nenhum, isso aqui de jeito nenhum. Depende da circunstância, da situação, do momento. Você pode ter certeza que o pecado está lá e basta um cliquezinho e, como um vírus terrível, ele já se implanta rapidamente e dali a pouco não só você está cometendo, como está aceitando quem comete. Então, sem temor a Deus, nós somos propensos a todo tipo de práticas malévolas. E se não é a graça de Deus e a mão do Senhor nos sustentando, irmãos, se Ele nos deixar livres, estamos perdidos, como Paulo vai dizer no primeiro capítulo de Romanos. Se Deus simplesmente nos deixar a seguir as nossas próprias inclinações e pensamentos, só vai sair coisa ruim. Portanto,
o temor do Senhor, é o princípio de uma vida sábia e de uma vida para a glória dele. Ok? Provérbios, então, traz conselhos para desfrutarmos de uma vida de paz e segurança, inclusive quando trata do uso da nossa língua, do uso da nossa boca, do uso dos nossos lábios. Provérbios vai tratar muito disso. Como a Bíblia inteira fala, né? Na reunião de oração, nós estudamos aqui Efésios capítulo 4, que trata contra a mentira, contra a gritaria, a blasfêmia e uma série de coisas, as contendas. Tiago também vai tratar uma boa parte da sua carta quanto aos pecados da fala, e a Bíblia inteira nos confronta sobre isso. Como nosso objetivo é olhar um pouco para o livro de Provérbios, então nós vamos enfatizar, mas cientes de que toda a Bíblia já nos adverte sobre isso. Inclusive, Tiago já nos advertiu que a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, é um perigo. Está lá em Tiago, capítulo 3, verso 8. Saber dominar a própria língua é um diferencial para viver uma vida de paz, de bênção, ou seja, uma vida que glorifica ao Senhor. O livro de Provérbios, enfatizando uma vida sábia, orienta como devemos domesticar as palavras da nossa boca. E eu não sei quanto a você, talvez você tenha tido mais sucesso do que eu, mas não é nada fácil, né? Dominar a nossa própria, domesticar a nossa boca, né? E às vezes você não precisa nem falar. Às vezes é só um já, né? Às vezes só os grunhidos da nossa boca já demonstra a nossa inclinação pecaminosa, né? Você vê alguma coisa, pronto, né? Então você não precisa nem falar. Só os grunhidos já demonstra aí o quão selvagem, né? O quão não domesticado é de fato esse pequeno órgão aí que, como o Tiago diz, incendeia, né, a vida toda, a humanidade toda. Então, como que nós podemos nessa luta, né? Talvez você não esteja no mesmo barco que eu, se não tiver, pelo menos por graça, você acompanha aí o estudo, né? Mas se você está no mesmo barco que eu, que está lutando contra os pecados da boca, né, de domesticar a língua, então, se você estiver no mesmo barco, você me acompanha aqui. Se não, se você é um ser iluminado, né, que já venceu, que já domina, né, que já domesticou, pelo menos talvez você me auxilie aí, né, e nos ajude a aprender um pouco mais, né, com um ser tão evoluído como você. Mas acredito que, de uma certa forma, todos nós estamos aí nessa luta constante do despir e do revestir também contra os pecados da fala. Então vamos lá, contextualização. O livro de Provérbios, quando fala do mau uso da língua, declara como algo que aborrece a Deus e que ele mesmo abomina. Se você observar aqui, de modo explícito assim, na leitura que nós fizemos aqui no capítulo 6, você vai ver que para Deus, um homem vil, um homem desprezível, que é chamado de homem Belial, é aquele que anda com perversidade onde? Na boca. Verso 12, né? É o que anda com perversidade na boca. Ele semeia contendas. Para semear contendas, você tem que falar alguma coisa, não é verdade? E aí, das 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª que ele abomina, você tem língua mentirosa, você tem testemunha falsa, que profere mentiras, e o que semeia, que é o que ele abomina, né? O que semeia contendas entre irmãos. Então, de modo explícito, você já tem aqui 3 ou 4 situações que demonstram, então, que a má utilização da boca é algo que aborrece o nosso Deus e que ele abomina. É um negócio pesado essa expressão aqui de Salomão. Então, como nós vimos Provérbios 6, de 12 a 19, algumas questões aqui precisam ser exaltadas, né, ou identificadas.
Então, aquele que anda com perversidade na boca é o que abomina o Senhor, que Deus aborrece. É considerado um homem vazio, um homem desprezível, inútil, ímpio, que não serve para nada. Essa é a expressão do significado do homem de Belial, né? O homem de Belial, me permita aqui, é um xingamento bíblico, né? E quando alguém falava assim, fulano é um homem de Belial, você está falando, o cara é um inútil, o cara é desprezível, o cara é vazio, ele não serve para nada, ele não presta para nada. Alguém que não presta para nada era chamado nos tempos bíblicos de o filho de Belial ou o homem de Belial. Tá certo? Então é assim que Deus considera aquele que não sabe usar bem a sua boca, ou que tem perversidade na sua boca. Um discurso perverso, né? Um discurso que ao invés de edificar é desprezível, é inútil, não vale para nada. É lógico, irmãos, que aqui a cena pinta aquele homem que realmente está envolto numa prática do uso da boca de perversidade. Ele vive nisso. Diferente, obviamente, dos crentes que estão lutando contra os pecados da língua, pecado da boca. Mas é aquele cujos lábios são perversos. Ele faz algo premeditado para o mal. Eu vou falar isso porque eu sei que isso vai... Eu vou ferir. Isso aqui eu vou... Não é aquele lá do Carlos lá, né? Quem gosta, né? Foi sem querer, querendo. Não, foi querendo mesmo, né? Fala para machucar, fala para criar confusão. Esse é o homem de Belial, tá bom? Então vamos lá, observe que o texto ele usa a linguagem, inclusive corporal, como adereço para confirmar o mau uso da língua. Aquilo que eu te falei, você peca com as palavras, não necessariamente falando. Não sei se você já estudou alguma coisa sobre, mas existe a comunicação formal e a comunicação informal, né? Os seus gestos também faz parte da sua comunicação. Você não está falando nada, mas é uma comunicação, né? Quando acontece alguma coisa lá, não sei na onde você está lá com seu pai, com a sua mãe, com a sua esposa, com o seu esposo, assim, ó. Verbal e não verbal, né? Eu acho que o termo correto é esse. Obrigado. O termo correto é esse. Que é verbal e não verbal. Então você usa, né, a questão dos gestos, né, para se comunicar, né? Assim, tá bom, você falou nada, mas já, ou então aponta assim, sobe daqui. Você não falou nada, né, mas só com gestos você já comunicou, não sei o que, tudo mais, ok? Então, o texto vai dizer isso, esse homem de Belial, cuja perversidade está nos lábios, ele não peca simplesmente com a comunicação verbal, mas ele peca também na comunicação não verbal. Então veja o verso 13. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Aqui eu acho que Salomão já estava visualizando o trânsito dos nossos dias, né? Muitos acenos com os dedos são xingamentos assim terríveis, apenas com os acenos dos dedos, né? E hoje em dia, antigamente você via, não, era um mau caráter, era só o homem de Belial. Hoje não, às vezes você vê senhorinhas, você fala assim, essa aí tem direito a parar no estacionamento privativo de idoso, né? Tal. Ela faz alguma coisa, você dá uma buzinada, ela faz uns acenos assim com os dedos, estilo esses sinais com os dedos que o filho de Belial faz, né? Então veja, falou alguma coisa?
Não falou, mas os sinais dos dedos dela já gritou para todo mundo. Todo mundo não é assim? Por quê? Os sinais. Então você não precisa pecar com a boca, falando, verbalizando a sua perversidade. Os acenos são os olhos, os pés aqui que ele usa, ou seja, todas as expressões corporais podem ser adereços e serem computadas como pecados da comunicação, como pecados do modo de falar. Tudo bem? Então vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Então, os olhos, os pés, as mãos, e aí depois o verso seguinte, o verso 14, diz: no seu coração há perversidade, em todo o tempo maquina o mal, a sua mente, e anda semeando contendas. Então, o contexto vai dizer que os olhos, os pés, as mãos, o coração, propriamente, demonstram a sua perversidade e o seu mau intento. Os pecados da comunicação não são realizados apenas de modo verbalizado. Até o modo de eu pensar, né, de eu tramar o meu mau intento, já constitui esse tipo de pecado. E eu preciso dominar e domar tudo isso. Então veja aqui algumas características das palavras desse homem de Belial que Deus se aborrece, que Deus abomina, tá bom? Então, primeiro são palavras soberbas, né? Quando ele diz olhos altivos, ele está falando dessa comunicação não verbal, sabe o cara? Deixa eu olhar assim, o cara tem uma empáfia, olhos altivos, que na verdade, se ele pudesse, ele está falando: quem é você? O que você pensa que você é para estar aqui na minha presença? Só com o olhar altivo, o cara do nariz empinado, assim, vai ser de cima embaixo, assim. Ele não verbalizou nada, mas ele comunicou uma soberba, uma altivez. Isso é pecado da comunicação, que é colocado de um modo implícito, não explicitamente, mas implicitamente como um pecado da boca, um pecado da comunicação, um pecado da fala. Então, olhos altivos. As palavras deles são mentirosas, aqui de um modo explícito, né? Então, olhos altivos, línguas mentirosas. Aí depois, mãos que derramam sangue, que eu talvez eu inverti aqui, que é a ideia de algo ser ardiloso. São palavras que maquinam mal, né? O coração trama projetos iníquos, ou seja, a própria palavra de iniquidade. Os pés se apressam a correr para o mal. É uma expressão que aponta para palavras manipuladoras. Pessoa que está conduzindo as pessoas para cair naquilo que ele está tramando. Quando ele diz testemunha falsa que profere mentiras, né? A ideia da pessoa maldosa. Ela se coloca como testemunha, quer dizer, alguém que se predispõe a ser testemunha tem que ser justamente para buscar a verdade. Mas não, ela se coloca à disposição de ser testemunha para mentir, né? Para proferir mentiras, para ser uma testemunha de fato falsa. Então você vê, a intencionalidade já é um pecado da comunicação. E por fim, aquilo que o texto diz que Deus abomina, né? 6 coisas ele aborrece, a alma aborrece, e a 7ª, sua alma abomina, que é a contendas entre irmãos, né? Que é a fofoca, irmãos. De um modo bem simplista, o que é gerar contenda? Você viu o que ele falou da sua mãe? Falou que sua mãe tem bigode, você viu? Pronto. O que você está fazendo? Você está semeando contenda, né? O quê? Minha mãe tem bigode? Pronto, já virou aquele rolo. Então, a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de postura
Porque é uma postura de um homem vazio, de um homem inútil, ou seja, de um homem de Belial, ou de um filho de Belial. Então, só esses versos aqui do capítulo 6 já seria suficiente, irmão, para nos mostrar que os pecados da boca ou da comunicação, que eu estou chamando aqui, é algo que a gente deveria lutar assim de uma maneira muito duramente, porque claramente a Bíblia diz que Deus se aborrece e que Deus abomina. E a lógica é simples, porque a Bíblia diz que Deus é a verdade. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Então tudo aquilo que vai contrário ao padrão da verdade, vai contra o padrão da própria essência de Deus. Por isso que o aborrece, por isso que é abominável. Né? Então esse caminho do filho de Belial aqui, ou do homem de Belial, é um caminho que traz consequências, pois Deus abomina quem age assim. O texto mesmo diz, verso 15, vai dizer assim: pelo que a sua destruição virá, repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Por quê? Porque Deus se aborrece e Deus abomina esse negócio. Usar mal a nossa boca de uma maneira perversa, como um filho de Belial ou homem de Belial, a gente está cutucando Deus com vara curta. Não é só a confusão que os pecados de comunicação e fala geram entre as pessoas. Mas a Bíblia diz que vai vir repentina a destruição porque Deus se aborrece disso e ele abomina as práticas dos pecados provenientes de uma boca ou de lábios não domesticados, não preparados, não dominados, da mesma forma que se faz com o cavalo ou com o navio, lá na analogia que Tiago apresenta. Então, irmãos, esse assunto é um assunto extremamente importante para nós. E como nós falamos na reunião de oração, né? Esse é o tipo de guerra que não pode ter trégua. É o tipo de guerra que não dá para buscar paz com ela enquanto nós estivermos vivendo aqui. Porque se você buscar paz na guerra contra o pecado, é que você está fazendo aliança com o inimigo. Não tem jeito. Contra o pecado não tem como fazer aliança, não tem como você fazer barganha. É combater constantemente. Né? Me permita entrar aqui numa questão geopolítica. Eu não vou esperar o pecado soltar uma bomba atômica na minha vida de novo. Porque o pecado fala assim: eu vou soltar bomba atômica, eu vou explodir com a sua vida, eu vou acabar com a sua família. Está ali. Eu vou esperar o pecado enriquecer urânio para explodir a minha vida? Não vou. Eu tenho que acabar com ele antes. Os entendedores me entenderão. Então, meu amigo, eu não posso ficar tentando fazer conchavo com o pecado, aportando os navios dele nos meus portos. Entendendo? Não posso. É um tipo de luta que eu tenho que estar constante, que não tem jeito de eu ficar em paz. É uma guerra que eu não posso propor bandeira branca, porque se eu propor bandeira branca, o pecado vai dominar. E aí já era. Tudo bem? Caminhemos. Dado aqui o meu devaneio geopolítico, caminhemos. Então vamos lá para as orientações e diretrizes que a Bíblia diz, uma vez que já demonstrou que Deus se aborrece, Deus abomina. Então, algumas diretrizes eu separei aqui em 4. Vamos tentar trabalhar hoje com uma delas, né? Se der tempo, talvez 2. Mas que uma das orientações que Provérbios diz para que você tenha uma vida que glorifique a Deus. E por mais óbvio que pareça ser, a primeira orientação é: fale sempre a verdade. Quando você vai lá para Efésios, capítulo 4, Paulo diz: olha, se você já teve uma experiência de que quer ser uma nova criatura em Cristo, então se despe, né, despiste do velho homem, se revista do novo homem,
deixando a mentira, por isso, deixando a mentira, fale cada um de vós mesmos a verdade uns para com os outros. Lembra disso? Ou no verso 29, se não me engano, 25, ele fala isso, no 29, se não me engano, ele vai dizer que não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que é boa para edificação. Ou seja, é a palavra da verdade, é a palavra da edificação. Então, a primeira questão que Provérbios vai te orientar é o seguinte: mentira traz consequências terríveis. Lábios mentirosos trará destruição repentina, súbita. Será quebrantado sem que haja cura. É isso que está falando aqui o verso 15. Desse lábios de perversidade, desses lábios mentirosos, dessa testemunha falsa que profere mentiras. E de irmãos, daquele que semeia contenda entre irmãos. Veja, palavras mentirosas. E isso vai gerar destruição repentina, súbita, um quebrantamento sem que haja cura. Então, mentir vai trazer prejuízo. Logo, a orientação para que a destruição não venha de modo repentino, súbito, e você não seja quebrantado, que haja cura, a orientação é: fale sempre a verdade. Então vamos lá. A mentira e a calúnia trazem consequências sérias para a vida, tanto presente quanto futura. Deus é a própria verdade e abomina a mentira e o mau uso da língua ou de uma língua mentirosa. Vamos lá então para a nossa sequência aí de versos. Nós já vimos Provérbios 6, 16 a 19. Vamos dar uma olhadinha agora em Provérbios 12, verso 22, nessa sequência aí do livro de Provérbios, com os ensinamentos de sabedoria que Salomão nos traz. Provérbios capítulo 12, verso 22, vai dizer assim: os lábios mentirosos são o quê? Abomináveis ao Senhor. Mas os que agem fielmente são o quê? Seu prazer. Os lábios que agem fielmente, ou seja, a ideia, os lábios que falam a verdade é prazer de Deus. Mas os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Se você ama Deus, então uma das orientações e práticas que precisa estar na sua vida é falar sempre a verdade, porque isso gera prazer em Deus, alegria, satisfação em Deus. Nós, como pais, nós gostamos quando os nossos filhos mentem. Quem aqui, como pai, fala assim: nossa, pastor, eu fico emocionado quando meu filho mente. Olha, eu fico assim feliz, porque eu falo: nossa, que criatividade linda que tem o Juninho. Alguém? Não, é lógico, ninguém gosta disso. Você não confiar no seu próprio filho porque ele é um mentiroso é algo terrível. E como é difícil você tirar essa estultícia do coração das crianças, porque elas já nascem mentirosas. Né? Há um teste psicológico, científico, foi feito já há muitos anos atrás, que um grupo de cientistas pesquisou e provou que as crianças, conscientemente, né, já sabendo o que estão fazendo, conseguem mentir a partir dos 3 meses de vida. O bebezinho de 3 meses de vida, ele já mente, ciente que ele está mentindo. Ele chora, como se estivesse com dor, e é conversa fiada, mentira. Né? Só para ter atenção, só para que você fique: ai meu Deus, o que será que ele tem? Indo por dentro, miserável. Porque é mentira, não tem nada. Aí você olha, aperta o ouvido, não dói. Você aperta a barriga, não dói. Você vai ver a fralda, está seca. Já tomou, secou os 2 seios. O que essa criança tem? Nada, é mentira, né? Ela só quer ficar no colo. Miserável. Né? Então veja, a gente como pai, se pega a mentira dos filhos, se entristece
Imagine Deus que é a verdade. Né? Essa questão da mentira é tão esquisita. Eu vi um vídeo, um pai com a criança assim, bebezinho, no colo. Aí ele vai com a criança assim, rumo à parede, e ele bate a mão na parede. Aí ele passa a mão na cabeça dele. Ai, coitadinha, a menina. Ai, começa a chorar. Vocês chegaram a ver esse vídeo? O que ela tá fazendo? Falando a verdade? Não, tá mentindo. A cabeça dela que bateu na parede? Não, foi do pai. Mas aí o pai induziu. Ai, pronto. Chora. E o pai sai rindo, né? Obviamente. Porque tá filmado, demonstrando que o bebezinho já é um grande mentiroso. O pai também, o pai mentiu batendo a mão, né? Mas veja, pecado do pai, pecado do filho, né? Mas ao mesmo tempo demonstra essa nossa capacidade de mentir desde sempre, irmãos. E é algo que Deus abomina. Algo que Deus abomina. Vamos caminhar mais um pouquinho. 13. Capítulo 13, verso 5. Diz assim, o justo, que é diferente do homem de Belial, né? O justo aborrece a palavra de mentira. Mas o perverso, que é o filho de Belial, porque o filho de Belial tem a perversidade na boca, o perverso faz vergonha e se desonra. O justo aborrece a palavra de mentira. Ou seja, eu não gosto de mentira. O justo. O outro, não, passa vergonha, a mentira é descoberta, todo mundo fala, você é um mentiroso, ele não está nem aí. Ele se envergonha e está tudo certo. Porque ele gosta de mentir. Só que qual que é o problema? Não é que a mentira é ruim ou que você não gosta de mentir. É que a Bíblia diz que Deus abomina. E ele vai te quebrar uma hora. E quando Deus resolver te quebrar, o texto diz que ele vai te quebrar sem que haja cura. Então aquele que se mantém na perversidade, que é um filho de Belial, na mentira, tem prazer, permanece nessa prática da mentira, mais dia menos dia, meu amigo. Pois você não disse que não foi avisado. Deus, repentina e subitamente, te quebrará e não haverá quem conserte. Pastor, o que significa isso? Existe uma infinidade de possibilidades. Desde uma consequência de uma enfermidade. Lembra quando Jesus ia curar as pessoas? E Jesus perguntava, o que é mais fácil? Perdoar ou curar? Né? Aí ele fala, para ficar claro, então os teus pecados estão perdoados. E a pessoa ficava curada. Porque tem muitas enfermidades nossas que é fruto do pecado. Consequência do pecado. Tanto que os fariseus ficavam doidos. Como que ele pode perdoar pecados? Aí Jesus fala, então para ficar sabendo que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados, em vez de eu curar o cara, eu vou perdoar o pecado dele. Vai. Seus pecados estão perdoados. E o cara, ficava curado. Tudo bem? Então, como que Deus pode quebrar um mentiroso? Se mentir é pecado, Deus pode te quebrar te dando uma enfermidade, meu amigo, que você não sabe de onde veio, você não sabe qual que é a causa, e que você vai ficar com esse trem o resto da vida enquanto Deus não perdoar esse pecado. Ou você se arrepender do seu pecado. Pode ser uma consequência social. Quantas pessoas viveram em prática de mentira que depois que caia a casa do cara e ele é descoberto a mentira dele, pronto, esse cara não consegue lugar no sol em parte nenhuma do mundo. Foi quebrado de uma maneira que não tem cura. Perdeu. Ele pode até tentar pedir perdão, falar que mudou, não sei o que, mas não, é um mentiroso, criou um estigma, o cara está destruído socialmente. Não temos histórias assim? Pessoas que perderam tudo e nunca mais ninguém confiou, nunca mais ninguém acreditou, porque foi quebrado de tal forma que não tem jeito de consertar. Então não sei qual possibilidade dessa pode vir, mas se você é daquele tipo de gente que gosta de mentir, de prática, que vive na prática constante da mentira, a mentira é um negócio que não te incomoda, cuidado, isso abomina Deus e Deus vai te quebrar mais dia, menos dia.
Cuidado. O justo aborrece da mentira. Ele foge da mentira. Ele não se agrada disso. Capítulo 14, verso 25. A testemunha verdadeira, a testemunha que fala a verdade, livra almas. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. A ideia desse provérbio de comparação é que enquanto a verdade liberta as almas, a mentira aprisiona almas. Então a mentira ela traz consequências não só para o mentiroso, mas para aqueles que são alvos da mentira dela. Por isso que Deus odeia. E por isso que, como justo, eu preciso sempre falar a verdade. Ok? Capítulo 16, verso 13. Os lábios justos são o contentamento do rei, e ele ama o que fala coisas retas, que aqui é sinônimo de verdade. Veja, se Deus tem prazer naquilo que fala a verdade, quanto mais o rei, né? Ou quanto mais o pai e a mãe. O pai e a mãe, se a gente trocar aqui em vez do contentamento do rei, contentamento da autoridade, considerando o pai e a mãe, o lábio justo dos filhos é contentamento dos pais. Né? E a gente ama quem fala a verdade. Quem fala as coisas retas. Ou quem não gosta aqui. Quem fala assim, pastor, estou procurando um cônjuge mentiroso, porque eu amo a mentira. Você conhece alguém? Alguém que eu pergunte para ele assim, meu chuchu, minha manga rosa, onde você estava? E ela minta. Alguém quer isso para a vida? Não, nós amamos as coisas retas. Nós amamos a verdade. Da mesma forma que qualquer autoridade faz. A Bíblia vai dizer, faça aos homens aquilo que você quer que faça para si mesmo. Assim, um dos princípios maestrais das Escrituras é esse. Faça aos outros aquilo que você quer que faça para si. Você não vai mentir para o outro porque você não quer que ninguém minta para você. Esse deveria ser o padrão. Então, a primeira orientação de Provérbios para você, se você quer agradar a Deus e fugir das consequências que a mentira pode trazer, fale sempre a verdade. Porque isso é prazer de Deus, é prazer da autoridade, é prazer de todo mundo que é justo. Agora, se você não é justo, então aí dá para entender por que vive nessa prática pecaminosa. Tá? Vamos lá, capítulo 19. Verso 5. A falsa testemunha não fica impune. E o que profere mentiras não escapa. Volta lá para Provérbios 6. Deus vai quebrar. Já que Deus não gosta, já que Deus se aborrece, já que Deus abomina, já que Deus não tem prazer, Ele vai repentina, subitamente quebrar sem que haja conserto. Então, você pode até aparentemente se safar de alguma situação. Você pode até ficar impune por determinado tempo pela sua mentira, pela sua falsa testemunha. Você pode até escapar, né? Diante de uma punição ou diante de uma consequência lá na escola, com o seu pai. A sua mentira pode até ajudar você a escapar momentaneamente. Mas isso vai trazer um preço. Porque a falsa testemunha não vai ficar impune. O mentiroso não vai ter escape. Porque está comprando briga, está cutucando com vara curta, não a onça, mas o criador da onça. E aí, meu amigo, a briga é feia. O que o provérbio está dizendo para você é o seguinte, como eu já te disse há algum tempo, o crime não compensa, a promiscuidade não compensa, a
a ociosidade não compensa, e agora o provérbio está dizendo, fala, a mentira não compensa. Falar mentira é a pior besteira que você pode fazer da sua vida, porque isso vai trazer consequências. Você pode até ficar isento e escapar dos homens, mas daquele que odeia, que abomina, que abominar é ter uma repulsa odiável. Aquele que odeia e não tem prazer na mentira, esse que é o justo juiz, esse vai repentina e justamente, né, subitamente, te quebrar de modo que não tem mais conserto. Então, o que a Bíblia está falando para você é o seguinte, pare de mentir. Começa a falar a verdade. Tire essa roupa, se despida dessa roupa suja. E se revista. É isso? Os portugueses aí? Dispa? Deve ser. Ou retire a sua roupa velha e coloque uma roupa nova. Vamos lá, verso 9 ainda do capítulo 19. A falsa testemunha, veja que de novo, né? Ele repete. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras, no verso 5 não escapa. Aqui qual que é? Perece. O que é perecer? Morrer, meu amigo. Você está comprando briga com a verdade. O que vive na mentira está comprando briga com a verdade. E a verdade nada mais é do que o próprio Deus. Então, não tem como escapar. Vai dar ruim. Cuidado. Verso 22 desse mesmo capítulo. Aqui um comparativo, né? O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. Dentro dessa comparativa aqui, a ideia é a seguinte. O pobre é aquele cara que está sempre precisando, aquele cara que está sempre necessitado, é o cara que vai continuar ali e que você fala assim, nossa, não aguento mais ajudar esse cara. Pelo amor de Deus, o cara miserável, é um pobre miserável, o cara toda hora precisa de ajuda. Aí no comparativo, ele fala, é melhor esse cara do que um mentiroso. Se você tiver que carregar um peso, é melhor você carregar um peso de alguém que está sempre precisando de ajuda do que você carregar um peso de alguém que está sempre mentindo para você. Isso é pior. Esse é o comparativo que o texto está fazendo. Porque às vezes fica pesado você ficar correndo, só sustentando, ajudando, socorrendo. Mas, nossa, não aguento mais, cara. Pior que o pobre que precisa de ser suprido e necessitar é o mentiroso, que ainda vai te enganar e que vai receber as coisas do ser com base na mentira. Pensa na segunda situação, para você entender um pouco mais esse comparativo aqui. Alguém chegou para você precisando de determinada ajuda e você resolve ajudar. E a sua ajuda resolve o problema dele. Você fala, nossa, era verdadeiro, tal, ajudei o cara, puxa vida. Isso vai te dar prazer ou vai te deixar chateado? Vai te dar prazer. Agora, se alguém chega para você e fala que está tendo uma certa necessidade, só que é mentira. Você vai, ajuda e você descobre que você caiu num golpe. Qual que é o seu sentimento? Não dá vontade de matar? Dá vontade de matar? Cara, o cara mentiu, cara. O cara falou que estava precisando de comida, eu dei a comida pro cara, e o cara mentiu, me enganou para fazer falcatrua. Isso gera ira no nosso coração, indignação. Tudo bem? Agora, o pobre pediu, o mais pesado, mas você ajudou e viu que ajudou? Não, é preferível. Isso me traz alegria, isso é agradável. A minha misericórdia é agradável. É isso que o texto está falando. Quando eu ajo de misericórdia para socorrer alguém que é só pobre, que estava precisando mesmo, isso traz prazer. Agora, se eu uso de misericórdia com alguém e vi que foi uma falcatrua, que eu caí num golpe, o cara me enganou, a vontade que você tem é de ir lá, tomar o que você deu e ainda dar uma bela sua no cara.
Estou falando do meu sentimento. Talvez você seja mais santo que eu. Mas quando acontece comigo, esse é o sentimento que eu tenho. Da vontade de ir lá, daqui que eu te dei. E ainda tiro o que eu não dei. Não é esse o sentimento? Sim ou não? Vocês estão indo, mas vocês são pecadores também. Eu sei que são. Mas esse é um sentimento que eu tenho. É o que o texto está falando. Agradável é ser misericordioso com quem precisa, não com o cara que mente para você. Tudo bem? Porque a mentira, irmãos, não agrada você, não agrada o justo e não agrada a Deus. Então, se você quer glorificar a Deus, uma vida para a glória de Deus, fale sempre a verdade. Ainda no capítulo 19, verso 28. Falando aqui do Belial, ele de novo aqui, né? A testemunha de Belial escarnece da justiça, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos insensatos. De certa forma, o que o verso 28 e 29 está dizendo, que o filho do Belial não vai ficar sem castigo. Ele pode até se gabar da postura mentirosa, escarnecedora, perversa, do escarnecer da justiça. Mas vai receber o açoite, vai receber a paga, porque ele está comprando briga com o Deus Todo-Poderoso, que é justo, que é a própria verdade. Vamos caminhar mais. Capítulo 21, verso 6. 21:6, ele vai dizer: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e que mais? Laço mortal. Você fala assim, eu vou mentir porque eu quero me dar bem. Eu vou mentir para ter algum benefício, né? Achando que isso vai ser a solução da sua vida. Mas a Bíblia diz que a mentira traz sempre uma consequência. Adquirir tesouro com língua falsa, além de ser uma vaidade, uma burrice muito grande, é laço mortal, porque vai te trazer consequências, vai perecer. Não vai ficar sem escape. Deus vai te quebrar. A briga é com ele. Então fale sempre a verdade. Capítulo 22, verso de número 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia ou a vergonha. O que ele está dizendo aqui? Para aqueles que gostam da mentira, você vai trazer para si só coisa errada. Mas se você já cortar, lançar fora, corta fora, não anda mais com o escarnecedor nem com o mentiroso. Né? Lança fora o escarnecedor e o mentiroso. A ideia da mentira, aquele que usa a boca para escarnecer. A partir do momento que você cortou, lançou fora, junto com ele vai a contenda. Junto com ele vai as demandas e vai a vergonha. A ideia é simples. Você identificou uma pessoa que é mentirosa, você tirou do seu convívio, junto com a pessoa mentirosa que você está lançando fora, toda a contenda que ele produz, todas as demandas, as lutas, os conflitos, as brigas, as causas que ele produz, e toda a vergonha e ignomínia que ele produz, vai cessar. Então o que a Bíblia está falando é assim, fala sempre a verdade, ame a verdade, né, lábios justos, e pula fora, joga fora o mentiroso. Não ande com o mentiroso. O cara é mentiroso. Então, meu amigo, valeu, tá aqui, ó, tô te dando vintão para não te ver mais na... Tira fora. Pensa lá na sua empresa lá, você é patrão da empresa, você identificou na equipe um cara que é mentiroso e que está a maçã podre no cesto e que está gerando contenda, está gerando lá demanda, está gerando insatisfação, tarararará. Quer resolver o problema? Pega o mentiroso, o escarnecedor, o de lábios perversos, e manda embora, cara.
O dia que você mandar embora o mentiroso, você cessa a contenda, você cessa a mentira, cessa a demanda, cessa a vergonha, cessa as causas indevidas, cessa todo o problema lá. Identificou a maçã podre? Lança fora. É por isso que a igreja também, muitas vezes, ela sofre quando não aplica a disciplina eclesiástica. Você fala, mas se não disciplinar, a família tal vai sair da igreja. Gente, tem gente que não ama o Senhor, que é melhor que não venha. É melhor que não venha. Vai ficar aqui dando trabalho, gerando contenda, difamação, gerando desacordo. Aplica a disciplina, ou então você dá o ultimato, meu amigo. Ou você se apruma, ou tchau. Você evita. A partir do momento que você manda o escarnecedor. O que é o escarnecedor? O significado da palavra escarnecer. Você sabe o que é? Etimologicamente falando, é a ideia do descarnear. Você desossar. Então, escarnecer, você. Sabe, o cara que só traz dor, machuca todo mundo. Escarnecedor, traz escárnio. Gera confusão, onde passa só é crítica, só reclama, não tá bom, o fulano não presta, o outro também não serve, o outro não sei o que. Quer evitar o problema? Deixa o cara embora. Ou se compete para você, mandar embora, então manda embora. Sabe o que vai acontecer? Paz. Porque você, junto com o escarnecedor, você está levando a contenda, você está levando as demandas, você está levando a vergonha, a chateação, o estresse, a confusão. Você não tem mais que ficar pagando fogo. Toda hora você tem que pagar fogo. Não, porque o fulano falou com o fulano de tal, criou confusão, não sei o que, está tendo problema agora no diaconato, está tendo problema agora não sei na onde, a sociedade não sei o que, o PH brigou, não sei o que. Você pôs o escarnecedor para fora, meu amigo. Qual que é a tendência? Ué, meu Deus, 1 ano de paz. Sim ou não? Os entendedores entenderão. 1 ano de paz, cara. De não ter o constrangimento de todo mês ter que reunir para apagar fogo, que é escarnecedor. Ele quer demonstrar as vísceras dos outros e esconder o dedo. Só gera demandas, só gera problemas, só gera confusão, só gera inimizade, só gera... lança fora, que você lança fora a contenda, as confusões, os problemas, as dificuldades, os conflitos. Não tem mais incêndio. É princípio bíblico, cara. Acabou. Um jogando contra o outro. Ame a verdade. O cara que não quer se entrar dentro desse contexto, tem hora que é melhor você deixar seguir o caminho. Lança fora o escarnecedor e junto com ele irá a contenda, vão cessar as demandas e a ignomínia. Fala a verdade, busca a verdade, busque a postura justa, faça a coisa correta. E o cara que não se enquadra vai fazer o quê? Vida que segue. Capítulo 22, verso 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas a palavra do iníquo, ele transtornará. A palavra iníquo aqui, irmãos, é sinônimo de palavra mentirosa, tá? Então, os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento. Conhecimento aqui é sinônimo de entendimento, de inteligência, sabedoria, consequentemente de verdade. Então, a ideia é o seguinte: Deus conserva aquele que fala com propriedade, fala com conhecimento, fala com base. Mas o próprio Deus, ele aqui, no final, é Deus, porque é os olhos do Senhor,
transtorna as palavras do iníquo. Mentir é comprar briga com Deus. Não vai dar certo esse negócio. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, irmãos. Capítulo 24. Capítulo 24 de Provérbios, no verso 23, que são agora provérbios de outros sábios, né? Ele começa com esse título. Do 23 a 25 é dito assim, ó, são também esses provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. O que o texto está dizendo? Aquele que mente e chama de justo o perverso, vai ser odiado pelo povo e pelas nações. Mas aquele que repreende o perverso, ao invés de chamar de justo, repreende-o, esse vai receber grandes bênçãos. Porque você vai estar do lado daquele que tem prazer na verdade. Por isso que a política é um negócio terrível, né? E a gente, nesses tempos, a gente tem visto cada uma, né? Tem gente que passa vergonha. Eu me lembro, agora não vou falar, obviamente, o nome do político, mas eu me lembro de uma situação, uma festa pública, num determinado lugar, né? Tipo aniversário da cidade, estava inaugurando alguma coisa, eu não lembro muito bem. E aí, povão reunido, né? Passeata da vida. E aí sobe no palanque quem não devia estar lá. Alguém que já no conhecimento geral da nação não é justo, é perverso. Mas o cara é tão cara de pau que ele vai. Vai show, vai palanque não sei na onde, vai numa festa dessa aí qualquer. Chega lá, sobe no palanque. O que o povo faz? Vaia. Ou vai no estádio de futebol, né? Aí a torcida começa a cantar uma musiquinha bonitinha, falando no lugar que a pessoa tinha que estar, né? O que ela é e o lugar que ela tinha que estar, que não era no campo, era no outro lugar que ela tinha que estar. Passa vergonha, cara. É odiado pelo povo, pelas nações. E aí o cara que está lá, de apresentador, no palanque, fala, e vem aí, recebam agora, com palmas, o fulano de tal. Aí o cara entra, ao invés de palma, tem ovada, vaias. Cara, chamar um perverso de justo é comprar briga com o povo e com o teor das nações. Agora, se você repreende, você tem aplauso dos justos. A ideia dessa sabedoria aqui, de Provérbios 24, é que estar do lado certo das coisas é estar ao lado de Deus, irmãos. Porque Deus é a verdade. Deus chama o perverso de perverso, o iníquo de iníquo. E o que foi justificado de justo. Se você inverte esse negócio, você está fazendo de Deus mentiroso. Então, cuidado. Você quer grandes bênçãos? Fale a verdade. Se você quer ser maldito e detestado, seja parcial e julgue com mentira. Tá? Ainda, eu acho que, deixa eu só confirmar aqui, verso 28. Eu pus um ponto aí, mas devia ser uma vírgula. 24, verso 28. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, e nem o enganes com os teus lábios. Ou seja, não seja
Mentiroso. Provérbios, capítulo 24, 28 diz, olha, não minta. Não engane com os teus lábios, não seja falsa testemunha. Se você não tem motivo, nem entra nessa briga. Não minta. Veja quantos versos só sobre esse ponto, né, irmãos? Vamos lá, capítulo 25, verso 23. O vento norte traz chuva, e a língua mentirosa, a língua fingida, traz o rosto irado. Aquilo que nós já identificamos aqui. Ninguém gosta de fingimento ou de mentira. Isso ira, traz ira. Se você não quer ser alvo da ira de ninguém, então não tenha língua fingida, ou seja, língua mentirosa. Fale sempre a verdade. Tem gente que vive, as pessoas não gostam de mim, então as pessoas não me agradam. Meu amigo, você é verdadeiro com as pessoas? Não sou verdadeiro com as pessoas. Então, da mesma forma que o vento norte traz chuva, a mentira traz ira. Ninguém vai querer ser seu amigo de fato. Ninguém vai querer conviver contigo. Ninguém vai trazer você para dentro de casa. Alguém fala assim, gente, convidei para almoçar domingo em casa o fulano. A gente sabe que ele é mentiroso, mas qual que é o problema? Não, ninguém quer um mentiroso por perto, cara. As pessoas fogem daqueles que são mentirosos, daqueles que são fingidos, daqueles que são falsos. Você foge. Ninguém gosta. Ixi, aquele cara não dá para acreditar nele, ele é falso, ele é fingido, é mentiroso, tudo que ele fala não dá para acreditar. Você vai querer ser amigo desse cara? Você vai querer namorar com uma moça que é fingida, mentirosa, falsa? Nossa, eu quero namorar com essa moça, ela mente como ninguém. Ninguém, cara. Ninguém gosta de mentira, é isso que o texto está falando. E a mentira vai gerar a consequência natural dela. Vamos lá ainda, 26, 18. Provérbios capítulo 26, verso 18 a 21. Como louco que lança fogo, flechas e morte, presta atenção, fogo, flechas e morte. Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que mente para o próximo, que engana o seu próximo. E diz, fiz isso por brincadeirinha. Sem lenha, o fogo se apaga. E não havendo maldizente, não havendo cara que não sabe usar bem a boca, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa e a lenha é para o fogo, assim o homem contencioso, aquele que gosta de ter contenda, para acender rixas. Então o que ele fala? Meu amigo, esse tipo de pessoa só vai trazer confusão, vai trazer fogo, flecha e morte. É louco. A pessoa que é mentirosa, ou que nem precisa ser mentirosa, é só a contenciosa. Ela quer criar confusão, ela quer colocar um com os outros, quer criar contenda. Sabe aquele menino, na época que você era da escola, não importa quantos anos você tem, mas quando você estava na escola, sempre tinha um. Toda geração tem. Que é aquele menino que falava assim, punha 2 bocó para brincar, e ele falava assim, quem for homem, passa essa risca aqui. Aí ele mesmo ia lá e empurrava. Indicar para ele passar da linha para o outro. Tá. Ou então que assim, quem for macho, gospe aqui. Já viu esse negócio ou não? Esse é o contencioso, é o cara que gosta de contenda. É aquele que fala assim, nossa, ele falou que sua mãe tem bigode. Eu não deixava. Esse é o cara da contenda. Esse é o cara que o contexto aqui está dizendo. Esse contencioso, ele é igual carvão para brasa, é igual lenha para fogo. Agora, sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo o maldizente, o contencioso, a contenda cessa.
Então, se você ama a verdade, fale a verdade e fuja daqueles que usam mal a língua. Porque aquele que planta contenda, confusão, e que fica jogando um irmão contra outro, que é o que Deus abomina lá, o 7º ponto lá de Provérbios 6, algo que Deus abomina, que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Esse cara, você quer resolver o problema da contenda? Tira esse cara. O que os professores sensatos da época faziam? Não pegava os dois bocó que brigou no recreio. Ia atrás do cara que gerou a contenda. Ia atrás do maldizente. Ia atrás do contencioso. Expulsava esse contencioso, os dois bocó que naquele recreio estavam brincando, no outro dia está abraçado do amigo. Porque não tem mais o cara ali para criar a contenda. Às vezes nós olhamos até para a família e falamos, o fulano brigou com a Beltrano brigou com o fulano, nossa, eles ficam brigando, não sei o quê. Às vezes o problema não é do fulano brigando com a Beltrano, é a Beltrano com o fulano. Tem um demônio por trás da história. Que é aquele que chega no canto da... Não fui eu que te falei. E se você falar que fui, eu vou negar. Mas, assim, ele que comeu o seu Danone. Foi, eu vi. Só que esse chegou pro outro lá e falou assim, eu ouvi da fulana, parece que ela não quer o Danone. Come. Esse é o contencioso. O problema não é a briga dos irmãos, porque um comeu o Danone do outro. O problema é o cara que fez a contenda. Às vezes os pais ficam dando foco nos dois que estão brigando, e o outro demônio está ali. Indo por trás. Você tem que tirar o maldizente, você tem que tirar o contencioso. Porque aí você elimina a contenda. Às vezes a gente preserva o contencioso, chega para os dois irmãos, aí você fica brigando. Você tem que ser como o demônio aqui. Aí não briga com ninguém. Não briga com ninguém. Mas ele coloca a lenha em tudo quanto é fogo. É ele que sopra. Esse é o problema. E Deus diz que se aborrece desse cara. Ou melhor, abomina esse cara. Porque o contexto lá, 6 coisas ele aborrece e a 7ª ele abomina. Qual que é a 7ª? O que faz contenda entre irmãos. Então, tanto a mentira quanto a calúnia ou a contenda são algo terrível. Fuja disso. Fale sempre a verdade. Para a gente caminhar aí para o fim, verso, ainda tem mais 3. Vamos lá, 27, verso 5. Melhor é a repreensão franca, verdadeira, do que o amor encoberto, do que a mentira. Pastor, o senhor está falando para falar sempre a verdade. É para falar sempre a verdade? É melhor ser franco, você falar a verdade para as pessoas, mesmo que estranhem, né? Naquele momento a pessoa pode, pelo amor, fala com jeitinho, obviamente, mas é melhor você repreender francamente alguém do que o amor fingido, o amor encoberto, o amor fraudulento. O que você acha? Você acha que eu errei? Não, fulano, não errou não. Não, fica em paz. Não, se a pessoa errou, é melhor que você fale, fulano, eu acho que você errou. Você me desculpa, eu vou repreender você francamente, mas você não devia ter feito o que você fez. Sério? Sério. Porque você fala, não, é ele que não entendeu. Não, continua firme aí nesse propósito seu, aí você vai ver. Seu casamento vai ser uma bênção. Não, esse amor encoberto, meu amigo. Fraudulento. Fale sempre a verdade. Mesmo que seja uma repreensão franca. Que é melhor do que você querer pôr panos, você querer dar uma ludibriada, dar uma enganada no negócio e não resolver o problema. Capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará
misericórdia. Fale sempre a verdade, inclusive com Deus. Davi vai dizer que não dá para esconder nada de Deus. Ele é onisciente. Se eu subo mais alto, ele está. Se eu vou mais profundo, ele está. Se eu atravesso o mar, ele está. A palavra nem me chegou à boca, ele já conhece todo. Então confesse claramente o seu pecado com nome, sobrenome, RG, CPF e comprovante de residência. Abra, Senhor, não adianta eu querer esconder, Senhor, eu sou pecador, eu tenho lutado, não tenho conseguido, me ajuda, eu tenho feito isso, perdoe-me. Do que você pôr num pacote, num saco de a pessoa perdoa as multidões do meu pecado. Ele sabe que é multidão, mas eu já disse, pecado tem nome, sobrenome, RG, agora não é RG mais, né? Mudou, fiquei sabendo isso. Agora como chama? Cadastro, CIN. Cadastro de identificação. Então, pecado tem cadastro de identificação nacional, tem tudo. Então, chega para Deus e fala. Né? Chega para Deus e confesse. Porque aquele que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, fale a verdade, inclusive com Deus. E também em relação ao próximo. Né? Você tentar encobrir os seus pecados com os outros, também isso não vai dar muito certo. E, para terminar, irmãos, capítulo 30, já nas palavras do rei Agur, o filho de Jaque, de Massá, ele diz no verso 10, não calunies o servo diante do seu senhor, para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado. Veja aqui, caluniar. O que é caluniar? É falar a verdade? O que é caluniar? Você falar mal de uma maneira mentirosa. Isso é calúnia, não é verdade. Isso é calúnia, não é assim que a gente fala? Isso é uma inverdade. Então, você quer ser alvo do ódio de alguém? Calunie um empregado na frente do patrão dele. Você acha que o empregado vai ficar feliz com você? É isso que eu falava. Nunca faça isso. Nunca fala mal de ninguém para um patrão, porque o cara vai ficar com ódio mortal seu. E o foco aqui é a calúnia. Então nunca minta a respeito de ninguém, para quem quer que seja. Porque uma hora o cara vai descobrir e esse negócio vai acabar mal. Ou seja, fale sempre a verdade. Não calunie, não escarneça, não seja contencioso, não minta. Porque Deus não tem prazer nessas coisas. E Ele dará a paga. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. Cuidado. Viver uma vida de mentira é comprar briga com a verdade. E a verdade nós sabemos que é o próprio Deus. Essa é a aula 10, parte 1. Lábios domesticados. Orientações e preceitos da palavra do Senhor contra o mau uso da comunicação verbal e não verbal. Né? E hoje vimos quais são o fato de que Deus se aborrece e abomina disso e que vai trazer consequências para o filho de Belial, para o homem de Belial. E hoje vimos o primeiro ponto, são 4, de orientações e princípios da palavra de Deus, em especial do livro de Provérbios, para glorificar a Deus com a nossa comunicação, ou seja, com a nossa boca. Primeiro delas, fale sempre a verdade. Se Deus permitir, então, na primeira semana de agosto, quando eu retornar, a gente continua aqui com as orientações de diretrizes nessa sequência de estudos, de vivendo para a glória de Deus, através do estudo do livro de Provérbios.